E aí pessoal, boa tarde para você que está aqui de novo comigo para continuar nossos estudos a respeito desse personagem fantástico, né, da indústria automotiva, Henry Ford, pessoal, Henry Ford. Ainda ontem nós estávamos falando na parte final do nosso vídeo, que é importante eu voltar a falar um pouquinho para você entender, para dar sequência aos estudos, que essa estrutura que foi criada por Ford, que a gente denominou, que a gente chamou de Fordismo, ok? Lembra de ontem nós falamos isso? Ela foi, pessoal, o elemento fundamental, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Esse foi o marco, um dos momentos fundamentais para a segunda revolução industrial. Isso mesmo, tá? Então, só para a gente reforçar que quando nós nos referimos a Fordismo, significa o quê? Consiste na produção em massa, lembre-se, produzir mais em menos tempo, com menor custo. Falei ontem que isso é a menina dos olhos, perfeito. É uma organização, podemos chamar, do ponto de vista de Ford, o classificou como Fordismo, uma estrutura administrativa que incentiva o consumo também em massa, sem polêmica, porque é o capitalismo. Estamos falando dos Estados Unidos, segundo a Revolução Industrial, que as pessoas precisavam consumir. Então vamos deixar aqui bem claro isso aí, sem churumelas, né? Trata-se de uma história baseada na estrutura do consumismo, que é o capitalismo, ok? Então, tanto é que se você tiver curiosidade e gostar de ler, você vai achar o livro dele. Lembra que eu falei do livro ontem? O livro de Ford que ele escreveu, Minha Filosofia de Indústria. A ideia dele, foi ele que pegou, pôs na sua cabeça e escreveu. Bem, vamos pensar o seguinte. Aos 15 anos, olha que interessante, vamos contar um pouquinho mais de Ford, né? Que Ford aos 15 anos, ele ganhou do pai dele um presente. Ele ganhou do pai dele um relógio. Pior que eu também tenho um relógio, ganhei do meu pai, tá? Devia ter pego pra vocês verem. Eu acho que eu tinha também uns 15 anos, né? Eu tô com 55, né? Esse relógio faz tempo que eu tenho. Mas vamos lá. Então o pai de Ford deu pra ele um relógio. Bom, qualquer um ia pegar esse relógio, concorda? Ia olhar, ia usar no pulso. Não que Ford não tenha feito isso, ok, pessoal? Eu tô trazendo de uma maneira mais lúdica pra vocês, para ver que o cara era fora da curva, entendeu? O cara, ele pensava fora da caixa. Ele era realmente um revolucionário. O que ele fez? Bom, ele voltou a montar o relógio do pai. Ele queria entender como é que o relógio funcionava. Então Ford desmontou o relógio e montou, desmontou, montou, porque ele era muito curioso. Ford era muito curioso. Então, ele queria saber como é que funcionava as engrenagens. Ele queria saber como é que o mecanismo atuava, como é que o mecanismo funcionava de um relógio. Isso era uma característica do próprio Henry Ford, né? Ele era muito curioso, nós estamos falando disso aos 15 anos, né? Então, ele tinha muita curiosidade sobre o funcionamento dessas máquinas. Lembra que eu falei para vocês ontem que ele se preocupava muito na fazenda? Porque na fazenda a vida não era fácil, então ele se preocupava em facilitar os movimentos, por que eu não posso fazer algo, né? Em vez de fazer manual, usar uma máquina. O que aconteceu em 1879? Pessoal, em 1879, a mãe dele morre, ok? Ou seja, e ele, olha que interessante, ele se rejeita em assumir a fazenda da família. Não, fazenda não quero, eu vou fazer o seguinte. E naquele mesmo ano, ele fez o quê? Ford, ele foi naquele mesmo ano para Detroit, e começou a trabalhar ali como aprendiz de mecânico. Isso, aos 15 anos ele estava lá já, né? 15 para 16 anos, né? E por quê? Porque nesse momento a cidade de Detroit, ela fervia. Pensa numa cidade que era realmente bastante aquecida nessa área de indústrias. Então, ele foi para lá. Ele foi para Detroit e naquele ano ele começou a trabalhar como um aprendiz de mecânico. E ela mais tarde, você sabe que Detroit ela foi conhecida como a capital automobilística dos Estados Unidos, né? Mais tarde ela ficou conhecida como isso.
E lá ele garantiu o emprego de reparador, deixa eu ver, reparador de motores a vapor. Ele trabalhava nisso. Manutenção, pensa assim. Gente, ele tinha 16 anos. Vou repetir. Ford tinha 16 anos quando ele construiu o quê? Ele construiu a sua primeira motor a vapor. Com 16 anos, Ford construiu um motor a vapor. E aí o que aconteceu? A partir de 1891, já dá um salto, né? Nesse tempo aí, ele foi para trabalhar na empresa de nada mais, nada menos de quem? De Thomas Alva Edison. Isso, era a Illuminating Company em Detroit. Lá ele assumiu o quê? O cargo de, aí já pulando um pouco, de engenheiro-chefe. Nessa ocasião, engenheiro-chefe. Mas Ford não tinha sossego, pessoal. Sabe o que ele fazia de final de semana? Que até os vizinhos chamavam ele de Ford louco. Acho que era isso. Chamavam ele de Ford louco. Ford louco, né? Os vizinhos chamavam ele porque final de semana, dentro da sua garagem, o que ele fazia? Ele começava a desenvolver os automóveis. E aí os vizinhos começaram a ver esse moleque, esse cara, aliás, desculpa, mexendo com um motor, uma coisa que ninguém tinha ideia, né? Chamavam ele de louco. Mas foi nessa ocasião que ele desenvolveu o quê? A sua primeira patente. Ford então patenteou um motor a propulsão, movido a gasolina. Bem, aí pessoal, o que aconteceu? Ele trabalhava como engenheiro-chefe para Thomas Alva Edison, o homem da lâmpada lá, isso aí mesmo, o cara que diz que, nós falamos num dos nossos vídeos aí, né, que ele disse que não errou, ele aprendeu 9.000 maneiras de não criar a lâmpada. Outro cara também que, fora da curva, mas beleza, volta para Thomas Alva Edison, beleza. Aí o que Thomas Alva Edison falou, para a Ford, viu, fio? Vai, segue teu caminho. Eu acho que você tem que fazer exatamente isso aí. Você tem que criar o seu sonho. Corra atrás do seu sonho, ok? Diante disso, em 1903, fundou-se a Ford Motor Company. Nós falamos também, né? E foi implantada várias novidades, como a linha de montagem em massa em série. Beleza? Pessoal, amanhã eu vou concluir a terceira parte e resumir a história de Ford. Bom, o que é importante nós fecharmos esse vídeo? Ford, ele era um cara que nos deixou algo ímpar. É importante nós, da administração moderna, entendermos que ele deixou muita coisa para nós, o que a gente chama de legado. Mas deixa lá, amanhã eu vou falar com vocês sobre isso, ok? Espero então amanhã, um beijo e a gente se vê. Tchau!